Vamos dar início à sessão Estratégia Integrada de Segurança Urbana 2022-2026, linhas orientadoras. Chamo agora a Sua Excelência, a Secretária de Estado da Administração Interna, Isabela Oneto. Muito boa tarde a todas e a todos. Sr. Ministro da Administração Interna, muito obrigada por se juntar a nós nesta conferência, agradecendo também a participação não apenas daqueles que têm estado a assistir às sessões plenárias e às sessões paralelas, mas também um especial agradecimento aos conferencistas que muito contribuíram, todos, aliás, na produção de conhecimento para que possamos refletir e continuar a fazer reflexões sobre as matérias que aqui nos ocupam. Eu ia desde já iniciar aquilo que irão ser as linhas orientadoras de uma estratégia integrada de segurança urbana, começando por referir aquilo que para nós é essencial e que está no programa do Governo Constitucional. A segurança constitui um pilar fundamental do Estado de Direito democrático e garante da liberdade dos cidadãos, na medida em que ninguém pode ser verdadeiramente livre se não se sentir seguro, contribuindo decisivamente para uma sociedade mais democrática e tolerante. Qual é o nosso enquadramento que iremos dar? Eu vou salientar uma vez mais, estamos a falar de linhas orientadoras para que possamos construir com o contributo de todos a estratégia que irá ser mais tarde aprovada. Tem a ver, obviamente, com o direito à liberdade e à segurança, enquanto dimensões inalienáveis e constitutivas da dignidade humana e da cidadania plena. E para construirmos uma estratégia de segurança, a primeira questão que se nos coloca é proteger o quê de quê, portanto, a amplitude dessa proteção, e também proteger de quem e do quê, ou seja, de que ameaças falamos hoje, para podermos definir a estratégia relativamente à prevenção daquilo que são as nossas ameaças e riscos. Todos conhecemos, e aqui já foi muito dito, relativamente ao ambiente europeu, relativamente à segurança. Nós temos ameaças em permanente evolução, nomeadamente o terrorismo, cibercriminalidade, ameaças híbridas, tráfico de seres humanos e de estupefacientes e de armas. E queria dar, enfim, nós hoje já lidamos em termos de fenómeno com o tráfico de seres humanos, mas temos o ressurgimento ao nível internacional de um tipo de ameaças que hoje parece que já faz parte, digamos, do tipo de ameaça que enfrentamos com alguma naturalidade no sentido de eles existirem, mas são fenómenos que retomamos e que pensámos que no século XX tínhamos acabado, como, por exemplo, a pirataria e o próprio tráfico de seres humanos. Temos também as alterações climáticas, que são ameaças às populações, as tendências demográficas, que aqui foram várias vezes referidas ao longo dos 2 dias. Temos a população a envelhecer e temos as pressões relativamente ao fenómeno da urbanização. E a instabilidade política fora do espaço europeu, que é também um fator a ter em conta na estratégia. A justificação para termos uma estratégia de segurança urbana. Bem, temos que responder ao fenómeno da acelerada urbanização. Foram aqui referidos os números que existem relativamente aos fenómenos que está a atingir o mundo inteiro e que aqui também não é exceção. No início do século passado, tínhamos 10% da população mundial a viver em centros urbanos e 90% em ambiente rural. Neste momento, mais de 50%, 54% estima-se que metade da população mundial viva em centros urbanos e espera-se, segundo a ONU, que em 2050 esse número atinja os 70%. E, portanto, a globalização acelerou o fenómeno da urbanização e temos que encarar os fenómenos de comportamentos desviantes e de um certo tipo de criminalidade associada precisamente aos centros urbanos.
A segurança tem de estar no centro das políticas públicas, central e local, analisando precisamente as ameaças, o impacto local que as ameaças têm. Nós falamos muito em ameaças globais, como se fosse algo que existisse e que não nos atingisse diretamente. As ameaças têm um impacto local, têm um impacto territorial local. E as cidades têm de estar preparadas para esse impacto. Temos de atender, portanto, à dimensão comunitária e pessoal. Falamos muito em intervenções em termos de grupos, em termos de comunidades, mas temos de ter um olhar para a comunidade em si e temos de ter um olhar para cada pessoa em si, para cada jovem, para cada criança. Portanto, temos de ter estratégias globais, obviamente, transversais, mas não podemos perder no meio do coletivo, não podemos perder o individual. A proteção objetiva face aos vários níveis de ameaça e de risco e também, como um bem jurídico autónomo, a proteção do sentimento de segurança que se projeta na relação do cidadão com o outro e do cidadão com o território em que vive. O sentimento de insegurança é ele próprio gerador também de instabilidade e de comportamentos defensivos e, por vezes, agressivos. A estratégia integrada de segurança urbana que pretendemos construir tem, portanto, como eixo a administração central, as autarquias locais e as entidades privadas, muitos da sociedade civil que se organiza em IPSS, em organizações de intervenção social, que estão nos territórios e que, portanto, são parceiros fundamentais, não só porque conhecem os territórios, conhecem as pessoas, conhecem os problemas e são, obviamente, um parceiro fundamental em toda a estratégia que queiramos construir para os territórios. Temos de atender às ameaças externas e temos que atender às ameaças internas, aos contextos sociais, culturais, económicos e urbanísticos. No caso da ameaça global, particular atenção naturalmente para o terrorismo, em particular devido à radicalização da matriz islâmica jihadista, o seu financiamento através de atividades criminosas que sustentam toda a organização terrorista, terem atenção que o discurso, a radicalização, tende a captar essencialmente, tem como público-alvo jovens, está associado ao discurso do ódio que também temos de combater, acima de tudo, nas redes sociais e ter em conta que o seu recrutamento é feito essencialmente em territórios e contextos específicos. Temos também o tráfico de seres humanos, uma preocupação em termos de ameaça, em parte pela instabilidade política de Estados terceiros, também provocado pela fome e pela pobreza em vários países, continente africano e outros, que acabam por procurar a Europa para melhorar a sua condição de vida e, portanto, provoca movimentos migratórios, a pressão dos movimentos migratórios e também, associada à pobreza e à fome, a questão das alterações climáticas. Tráfico de armas e drogas é um domínio que persiste em termos de criminalidade organizada transnacional, gera violência, tem também recrutamento em contextos sociais específicos e é também ele fonte de financiamento do terrorismo. Em termos de ameaça interna que nós possamos sentir, no âmbito da criminalidade urbana, os gangues juvenis que vão constituindo, que se podem constituir e que se constituem e que a partir de uma certa altura, se nós não captarmos os jovens para o nosso lado, depois é difícil de conseguir trazê-los e ficam com uma vida definida, com uma vida sempre permanente ligada ao sistema de justiça. Temos, portanto, a delinquência juvenil, os gangues, os contextos sociais também específicos onde eles se desenvolvem e também associada não tanto aos gangues juvenis, mas à criminalidade organizada. Os contextos específicos de que falava têm a ver com zonas urbanas sensíveis, com núcleos urbanos territorialmente limitados. Nós tendemos a dizer que, tendemos a percepcionar, aliás,
que os contextos específicos são zonas suburbanas, mas há que atender a que temos ilhas dentro de centros urbanos que são contextos específicos para este tipo de situações, com vulnerabilidades sociais e económicas fortes, e são autênticas ilhas dentro dos centros urbanos e não zonas periféricas como também as há, obviamente, mas todas elas merecem a nossa atenção. Temos as zonas de diversão noturna, onde, associado ao excesso de álcool, muitas vezes, e também como zonas onde existe outro tipo de criminalidade, merece uma especial atenção. Os contextos escolares, aqui o escolar abrange todos os níveis de escolaridade e universitário, e os contextos desportivos, onde nós sabemos também que existe um discurso de ódio, muitas vezes, e de xenofobia que urge combater. Atender, estamos a falar do lado dos agressores e da ameaça, temos também de olhar para aqueles que são as vítimas particularmente vulneráveis, nomeadamente as crianças e jovens, os idosos, tantas vezes eles a viver em ambientes sozinhos, em contextos urbanos e tão sozinhos, vítimas de coação, de ameaça, de furto, enfim, num conjunto porque não têm uma estrutura social e familiar de suporte. Quantas vezes são as forças de segurança, quer a GNR, quer a PSP, o seu contexto de ligação e de conforto em termos de proteção da sua vida, porque não têm outro, e, portanto, esta ligação aos nossos idosos é fundamental, e depois a sua sinalização para apoio social. Temos outros grupos específicos que estão associados não a estes contextos de criminalidade urbana, mas que também naturalmente carecem de atenção. Falo especificamente das vítimas de violência doméstica. É um fenómeno que não é só urbano, e nós temos isso em outros concelhos que não urbanos, mas naturalmente que neste contexto temos também de atender a esta realidade. E temos também, naturalmente, como vítimas, refugiados, imigrantes, cuja integração social é fundamental para que façam também livremente o seu percurso de vida. A segurança humana no centro das políticas públicas central e local, esse tem que ser o nosso eixo de ação e, portanto, a proteção objetiva face aos vários níveis de ameaça e risco, a dimensão comunitária e pessoal, como referi, o bem-estar e a qualidade de vida para os nossos cidadãos e a proteção do sentimento de segurança, como se referiu há pouco, que se projeta na relação entre as pessoas e com o espaço urbano. A estratégia, portanto, constitui um pilar fundamental do Estado de Direito, é um ativo estratégico nacional, como aqui foi referido, e obviamente que se insere nos objetivos gerais da prevenção da criminalidade, de prevenção e de garantir a paz pública. Como objetivos específicos, nós entendemos que devemos aprofundar o estudo e a análise dos fatores sociais, económicos, culturais e urbanísticos geradores da conflitualidade e ou potenciadores de vulnerabilidades às ameaças externas e internas, com vista à sua prevenção e intervenção a este nível, o efetivo reforço de instrumentos e medidas de prevenção e a compreensão dos fatores que podem potenciar o sentimento de insegurança. Como referi, temos que hoje autonomizar o sentimento de segurança e insegurança da própria segurança objetiva e creio que numa das intervenções aqui foi referido precisamente o facto de termos menores índices de criminalidade e de isso não corresponder àquilo que é hoje o sentimento de criminalidade, em particular na população com mais idade. Temos, portanto, os campos da prevenção, da promoção das parcerias locais, proximidade ao cidadão, integração e oportunidade. Nas linhas de atuação, há duas divisões de atuação, a dimensão proativa social, a desenvolver de forma integrada por entidades públicas e privadas com vocação para a ação social, educação, saúde, que contribuem para a coesão e integração social, e a dimensão proativa operacional, conduzida pelas forças de segurança. É evidente que estas duas linhas se complementam e muitas vezes se intercruzam. Digamos que há aqui atores, protagonistas fundamentais no desenvolvimento
destas duas dimensões, mas elas cruzam-se, complementam-se, porque caminham lado a lado para que haja aqui uma integração das várias ações, das várias medidas. A prevenção implica o conhecimento profundo dos fatores criminosos e das realidades locais, de forma a potenciar a atuação e a minimizar a probabilidade de surgimento de comportamentos desviantes ou o seu agravamento. A integração, como referi, a integração das várias entidades, a administração central, através dos seus serviços concentrados nos territórios, a intervir, as autarquias e os demais parceiros, incluindo o meio académico, que pode e é fundamental aqui para ir monitorizando e avaliando os resultados que se vão alcançando. E, obviamente, a componente que tem que estar presente em todas as áreas de intervenção, através do reforço e reposição dos valores do Estado de Direito Democrático, ou seja, a educação para a cidadania e a censura dos comportamentos ético-sociais intoleráveis para a vida em comunidade. E aqui está um eixo que nós temos, de facto, de aprofundar, que tem a ver com a intolerância, aliás, ao contrário, não é a intolerância, é a tolerância que temos relativamente a determinados comportamentos que vão sendo subestimados e que depois acabam por ter uma escalada e que só muitas vezes intervimos quando a escalada já atingiu valores intoleráveis, e muitas vezes é aí que as várias entidades acabam por intervir. E isso é visível quando nós dizemos que sinalizamos que as forças de segurança sinalizaram uma criança. A verdade é que há muitos sinais anteriores à sinalização pelas forças de segurança. Eu falo da escola, da saúde, dos vizinhos, enfim, vamos tolerando os comportamentos das crianças, vamos talvez, em determinadas situações, dizendo está na idade de ter este tipo de comportamento, isto com o castigo passa, e não vamos atendendo ao conjunto de sinais que estão presentes naquela criança ou naquele jovem e que merecem uma intervenção precoce para que, quando ele seja sinalizado pelas forças de segurança, já estamos a falar muitas vezes em comportamentos qualificados como crime e já estão, digamos, num contexto em que é difícil depois fazer a intervenção junto do menor. Temos como instrumento para aprofundar os contratos locais de segurança. Os contratos locais de segurança têm na sua gênese uma organização que permite ter várias áreas governativas ao nível ministerial que conseguem depois projetar as suas políticas localmente. E isto é fundamental para que haja uma efetiva coordenação ao nível local com os serviços municipalizados e com os parceiros sociais. Portanto, há o nível, além deste nível político, o nível de coordenação através das câmaras municipais e com a presença, obviamente, de representantes da administração central e com os parceiros locais para acompanhar as medidas que são implementadas no terreno. Os contratos locais de segurança têm a vantagem de partir de um diagnóstico local de segurança, onde é feito o levantamento das várias áreas que aqui referimos e que nos permite precisamente olhar para o contexto social, ver quais os problemas existentes, quais as questões existentes em cada área de intervenção e também as questões associadas ao urbanismo. E, portanto, aquilo que se pretende nestes diagnósticos, temos já uma ficha elaborada com as diversas questões que nos podem ajudar a identificar o nível de ameaça de determinadas zonas, a sua ameaça e a sua vulnerabilidade, com indicadores de 1 a 5, que nos permite dizer de maior ou menor intensidade, identificá-los com as questões que estão associadas às problemáticas locais e definir depois o plano de intervenção que integra, obviamente, as medidas, quer no plano social,
quer no plano urbanístico, quer no plano policial, possam estar complementadas e ser integradas no plano de intervenção. E há também, obviamente, a monitorização e avaliação dos planos de intervenção que vão sendo implementados por um núcleo operacional, obviamente coordenados com a coordenação dupla coordenação municipal e da área governativa, de forma a verificar a sua eficácia no terreno. Há aqui também a desenvolver, numa linha fundamental da estratégia, é a ligação aos Conselhos Municipais de Segurança e às polícias municipais. Nesta linha, o Governo alterou em 2019 a Lei dos Conselhos Municipais de Segurança. Os conselhos têm agora o Conselho Plenário, com uma representação mais comunitária do que tinham anteriormente, e têm um Conselho restrito, precisamente composta pela autarquia, pelas forças de segurança com competência no território e Polícia Municipal, precisamente para que as questões que foram levantadas em sede de Conselho Municipal possam ser analisadas e ver o seu contexto particular, se merece uma intervenção urbanística, se merece uma intervenção ao nível da articulação dos vários sistemas que estão no terreno, e fazer, desde logo, a procura de soluções para as questões levantadas. Dou um exemplo, uma questão de uma criança que tem um comportamento mais agressivo num determinado contexto, é preciso de imediato perguntar, quer no agrupamento escolar, quer no médico que assiste a criança, normalmente a saúde é uma área de grande capacidade de percepção dos problemas associados aos menores, quer à equipa da escola segura, quer, no caso de esta criança estar num determinado contexto familiar, que tipo de estrutura tem, se precisa ou não de apoio para que possamos fazer uma intervenção global, ou seja, integrada, de resposta, porque muitas vezes o problema não está só, obviamente, na criança, mas também no seu contexto familiar ou social. No caso das polícias municipais, nós já temos a experiência do facto da PSP, das polícias municipais de Lisboa e Porto, serem constituídas por elementos da PSP, mas temos que olhar também para as outras realidades onde existem polícia municipal e onde o conhecimento do terreno é fundamental para nos ajudar também à identificação dos problemas existentes. As polícias municipais acompanham as feiras, os mercados, as ruas, enfim, há todo um sentir comunitário que passa pelas polícias municipais e que temos também de integrar naquilo que é o conhecimento para a intervenção. Nós temos o conhecimento disperso em vários patamares e eles têm, de alguma forma, a ser integrados. E, portanto, queria referir uma outra questão, que é os conselhos municipais, o núcleo, o conselho restrito dos conselhos municipais corresponde hoje àquilo que é o grupo coordenador do contrato local de segurança. E o contrato local de segurança está integrado ou integra-se, complementa os conselhos sociais, os conselhos municipais de ação social. E, portanto, há toda aqui uma integração a ser feita, de forma a que todo o território esteja abrangido e as políticas possam ser todas elas vistas e projetadas de forma integrada. Temos já em curso, já estão implementados e já consolidados vários programas de proximidade, nomeadamente os idosos em segurança, a escola segura, enfim, precisamos de ter o desporto também em segurança, procuramos aqui referenciar o que já está consolidado e áreas em que temos de intervir.
mas também avançar com as câmaras municipais para aquilo que nos oferece a prevenção do crime através do espaço construído e procurar integrar todas estas políticas, como referi, noutros programas que já existem no terreno. Existe uma multiplicidade de programas que estão no terreno e que têm de ser vistos de forma integrada. Falo do Plano Nacional para a Juventude, do Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências, da Estratégia Nacional ao Combate à Pobreza e de outros programas de áreas governativas que, obviamente, têm de estar incorporados no plano de intervenção de forma a que se complementem e que não haja desperdício de meios e recursos e que a intervenção possa ser muito mais particular relativamente a determinada pessoa ou jovem, de forma a que haja um conhecimento global, um conhecimento amplo das várias intervenções que estão a ser desenvolvidas, porque uma das coisas que é referenciada é, muitas vezes, há um determinado apoio numa área social e depois há um outro apoio e desconhecem-se mutuamente e, portanto, não há aqui uma coordenação efetiva relativamente a programas já em curso e que surgem de forma não integrada. Precisamos, no eixo informacional, face à ameaça externa e à ameaça interna, precisamos de desenvolver aquilo que temos já ao nível das tecnologias de informação e comunicação. Precisamos da georreferenciação da criminalidade, incluindo a análise de hotspots, que podemos perfeitamente desenvolver nas suas várias dimensões, mas que são essenciais, não só para a identificação de perfis, motivações e comportamentos violentos, e aqui chama a atenção para a forma como podemos fazer a análise e verificar onde é que estes comportamentos e estas situações podem constituir uma ameaça terrorista, onde é que existem situações que potenciam essa ameaça e, obviamente, podemos fazer prognósticos e programas a partir da georreferenciação, com todas as valências que isso permite em termos de conhecimento das realidades locais. Nós vimos aqui a apresentação da professora Teresa Sá Marques, que faz a identificação dos locais de crimes com a tipologia, com a análise social daqueles núcleos habitacionais. É evidente que é possível ir muito mais longe na prevenção e na adoção de modelos prognósticos relativamente a esta matéria. É evidente que os meios tecnológicos aqui são fundamentais. Falo em particular na inteligência artificial e na analítica. Nós temos que compreender e sem, naturalmente, beliscar aquilo que é a nossa matriz do Estado de Direito, utilizar estes instrumentos de forma inteligente e construir modelos que nos permitam também responder às ameaças. Através da analítica é possível ir bem longe e, obviamente, o recurso à inteligência artificial permite-nos construir modelos preditivos que permitem também antecipar e adotar medidas preventivas. E é, obviamente, o campo na partilha de informações. Dei o exemplo de como, no patamar local, as áreas devem ser desenvolvidas. Obviamente que aqui a partilha das nossas forças, a partilha de informação por parte da Polícia Municipal com as nossas forças de segurança é numa perspectiva verdadeiramente local, mas não podemos esquecer, em todos estes contextos, todos os outros subsistemas de segurança, desde os serviços de informações, naturalmente, a outras áreas de intervenção e a outros programas da área da Polícia Judiciária, por exemplo, que obviamente complementam depois. Nós precisamos de considerar que aquilo que queremos delinear é uma estratégia
atendendo ao local, atendendo àquilo que é a ameaça local em espaço urbano. E, portanto, obviamente que outro tipo de criminalidade, obviamente que está associada também a estes fenómenos, tem um outro tipo de tratamento, ainda que nas análises possam não deixar de ser considerados. Mas, portanto, a partilha de informações, quer aquelas que vão chegando naturalmente dos serviços de informações, em particular do SIS, que contribui, obviamente, para o alerta para determinadas situações, ajuda, obviamente, a enquadrar as questões que já são sentidas muitas vezes, mas não têm um diagnóstico integrado. Temos a dimensão proativa operacional e isto está muito ligado também à parte, digamos, à questão anterior, que tem a ver com o policiamento de proximidade e o policiamento de visibilidade. Nós muitas vezes tendemos a chamar policiamento de proximidade ao policiamento de visibilidade, são duas realidades distintas. Precisamos de continuar e reforçar aquilo que são os nossos programas hoje de policiamento de proximidade, precisamente pela sua necessária interação com os outros parceiros do plano de intervenção. Essa informação tem de ser, essa proximidade tem de ser reforçada. É essa proximidade que muitas vezes dá legitimidade à intervenção e ao reconhecimento dessa intervenção, e precisamos também do policiamento de visibilidade. Portanto, duas linhas distintas, reforçar o policiamento de proximidade e, relativamente à visibilidade, é naturalmente a necessária adequação e a adaptação do dispositivo policial às necessidades de policiamento nos locais onde a probabilidade de conflitualidade é latente e, portanto, é necessário que as pessoas vejam e sintam a presença policial. Naturalmente que isso passa por adaptar também a organização das forças, mas haverá, no âmbito da estratégia, o reforço, e isso passa também pela política que tem vindo a ser executada relativamente ao reforço de recursos nas forças. Ainda hoje foi anunciado a entrada, a admissão de mais 1000 efetivos, acabaram de entrar 900 novos polícias na PSP. A Guarda Nacional Republicana também está a reforçar o seu efetivo e, portanto, esta nova dimensão também permite, obviamente, reforçar o policiamento de visibilidade associado àquilo que é a análise também que é feita relativamente às áreas de maior necessidade de intervenção e de maior visibilidade. Naturalmente que temos também aqui que atender aos meios e recursos para implementar os planos de intervenção associados associados à estratégia, ou seja, nós temos que adaptar também os meios e recursos àquilo que são as necessidades, quer em termos de investimento em tecnologias, quer aquilo que é necessário em investimento de meios e recursos para as forças de segurança e também, naturalmente, aí numa visão mais integrada das várias áreas governativas, agregar aquilo que já são hoje os programas financiados para que possamos, obviamente, atender àquilo que são as vulnerabilidades sociais e as necessidades de intervenção a outro nível. Há aqui também a questão, eu não referi há pouco, que, aliás, passei por ela relativamente àquilo que é a legitimidade para a ação. Eu creio que há, relativamente a alguns comportamentos, que é necessário tomar medidas e que a população, e nomeadamente alguns públicos-alvos,
vêm referindo. Refiro-me, por exemplo, a medidas como a revisão do licenciamento zero, que é uma das questões que é referida nas conclusões de uma das sessões paralelas e que já está em curso no sentido de garantir um outro tipo de licenciamento em determinadas atividades que causam disfuncionalidades, ou seja, não atingem o objetivo pretendido e, pelo contrário, criam disfuncionalidades em termos de análise, em termos de atividade económica. Falo em particular nos bares e discotecas e em outro tipo de atividade que, com recurso ao licenciamento zero e sem uma prévia avaliação do impacto que tem em determinadas áreas, acaba por criar situações de conflitualidade que se pretendiam evitar nas várias políticas assumidas. E, portanto, há aqui um conjunto de medidas, umas que já vinham sendo adotadas, como, por exemplo, a Noite Mais Segura, Fábio Guerra, este programa também integrado no plano de intervenção, a utilização dos meios, das tecnologias de informação e comunicação, como aqui foi referido, a georreferenciação, que nos permite, a partir daí, criar modelos e poder responder com base na análise também sociológica e económica que é feita nas áreas de intervenção, de forma a que possamos complementar o diagnóstico e o plano de intervenção nas diversas áreas. Como referi, nós temos estas linhas de ação para a implementação da estratégia. A Comissão de Análise Integrada à Delinquência Juvenil e à Criminalidade Violenta está já a produzir orientações, recomendações para as áreas governativas, no sentido também de implementação de medidas que venham ao encontro daquilo que é necessário implementar ao nível local, acima de tudo na área da intervenção das crianças e jovens, também através de articulação, como referi, entre os setores da saúde, o setor da escola e o setor social, onde a avaliação depois do diagnóstico de risco é fundamental para saber o êxito da medida e, portanto, procurar que no plano de intervenção possamos ter o maior número de entidades e de parceiros locais, onde, obviamente, as ações destinadas ao desenvolvimento das crianças, o desporto, as artes, todo um conjunto de atividades onde os nossos jovens têm de ser integrados de forma a retirá-los ou não permitir a sua captura pelos gangues. E, no essencial, é esta a linha que vem sendo desenvolvida daquilo que é o desenvolvimento da Estratégia Integrada de Segurança Urbana e que procuraremos, com o contributo não só desta conferência, mas também ouvindo um conjunto de entidades que possam contribuir naturalmente para a sua conclusão e a adoção de medidas concretas, para além daquelas que obviamente já existem e que vão obviamente ser reforçadas, no sentido de, essencialmente, fazer a integração de medidas, a complementaridade dos vários serviços, ter uma linha proativa social, ter uma linha de intervenção policial, complementadas, obviamente, mas procurando sempre olhar para a questão do ponto de vista também da prevenção social e não tanto pelo ponto de vista da repressão. Obviamente que é necessário prevenir e reprimir, não está em causa aqui a repressão, a estratégia é feita essencialmente do ponto de vista preventivo, que é essa a nossa grande preocupação. E, no fundo, era isto que tinha para vos dizer relativamente à nossa estratégia. Não sei se há alguma questão que queiram colocar para poder passarmos à leitura das conclusões desta conferência. Não sei se alguém pretende colocar alguma questão relativamente a estas matérias.